e nós convidamos hoje, ele é professor da UFMG, de Clínica de Ruminantes, ele é formado na UFV, é o Dr. Rodrigo Melo Menezes. Ele tem pós-graduação e doutorado nessa área de tripanossomose. Então, doutor Rodrigo, faça o favor. E doutor Oswaldo, por favor. Doutor Oswaldo Schiffner. Bom, gente, bom dia. É uma satisfação estar aqui. Ô, professor, um minutinho muito... só. Nós vamos lá para baixo, né? Tá? Obrigado. Tá. É a segunda vez que eu venho até o Flotone, na oportunidade de ministrar algum curso ou palestra, tá? E bastante interessante como a gente está vendo a região crescer, principalmente desenvolvendo a pecuária de leite, né? E, de uma certa forma, a gente fica meio assustado, né, diante de uma questão como essa, dessa doença que tem chegado aí, né? E é uma coisa que a gente já vem sinalizando de um tempo para cá, dentro do Estado de Minas Gerais como um todo, e que parece, né, recentemente está chegando aqui, e o pessoal às vezes fica meio assustado, né, com a ocorrência dessa doença. Tá? Então, queria bastante agradecer o convite, principalmente em nome do Antônio Leite, que foi a pessoa que entrou em contato pessoalmente comigo. Tá? Eu queria... o senhor Oswaldo, né? Tudo bom, né, senhor Oswaldo? O senhor Oswaldo, ele teve o problema, né, dentro da fazenda dele, e eu acho que a gente poderia começar com ele relatando o que é que ele viu na fazenda, como é que aconteceram as coisas, e a gente vai dar uma aprofundada e eu vou contar mais um pouquinho de história. Tá? Ô, professor, interessante, a hora que foi colocada essa palestra, o Oswaldo teve no escritório, ele falou, Cacá, eu faço questão de depor. Olha que atitude espetacular. Eu falei, não faço, isso nós temos que dar um alerta, porque normalmente quando acontece algum problema na propriedade, todo mundo se oculta. Ele se prontificou, doutor Oswaldo foi lá e falou, eu faço questão. Eu falei, doutor, eu fico muito satisfeito, vou pôr o seu nome. Obrigado, doutor Oswaldo. Bom dia a todos. Eu agradeço aqui estar participando aqui dessa mesa redonda. E vamos relatar, vamos dar um depoimento rápido aqui sobre o que aconteceu na fazenda. Essa doença, de nome assim, difícil até de pronunciar, tripanossomose bovina, é uma doença silenciosa e causa prejuízos enormes na fazenda. Eu espero que esse depoimento meu aqui possa servir de alerta para que não aconteça nas propriedades dos outros amigos pecuaristas o que aconteceu na fazenda. Nós partimos para adquirir algumas vacas para aumentar a nossa produção leiteira e nós compramos vacas de 4 produtores rurais. Nas fazendas que nós compramos esse gado, no dia nós não vimos nenhuma res morta. Então, o pessoal que nos vendeu essas vacas, eles não têm culpa nenhuma de alguma dessas propriedades, e nós suspeitamos de uma delas, porque nós ficamos sabendo posteriormente que em uma delas também morreu um bocado de vacas. Provavelmente deve ter vindo vacas infectadas dessa fazenda. Porque a doença, ela se manifesta de uma maneira silenciosa, e você pode ter a vaca, aparentemente ela está sadia, mas ela está com a doença. Depois de algum tempo ela manifesta. Foi o que aconteceu lá na fazenda. Compraram essas vacas, levaram lá para a fazenda. Algum tempo depois, tinham vacas paridas, vacas solteiras. O que nós notamos é que, de início, algumas das vacas que estavam paridas, elas diminuíram drasticamente a produção de leite. A vaca produzia 10 litros, estava produzindo 2, 3. E aí começaram a morrer as vacas. E morrendo vaca. Aí nós tentamos, e nesse momento eu queria agradecer. Eu não tive a sorte, igual o nosso amigo João Bolinha, de ter sido avisado por Cacá, algum tempo atrás,
eu encontrando com o João Carlos, João Bolinha, ele me relatou que o Cacá assistiu uma palestra aí sobre uma doença, e essa doença mata e mais, então você trata de esterilizar suas agulhas. Eu não tive essa sorte de ter esse aviso, esse alerta. Então, eu espero que hoje meu depoimento sirva de alerta para todos e para que não ocorra nas suas fazendas o que aconteceu lá em casa. Perdemos uma quantidade grande de vaca, o prejuízo é enorme. Eu suponho que, pela minha previsão, eu devo levar talvez uns 3 a 4 anos para recuperar esse prejuízo, porque você perde a vaca, você perde o leite que ela produz, aquelas que não morrem, elas demoram a se recuperar, até que ela volte a dar cio, que ela volte a emprenhar, que ela volte a parir, volte a produzir leite, eu suponho que vai levar aí uns 3 anos para que eu recupere. Então, o alerta meu é importante que desperte em vocês aí a importância para o cuidado sanitário em relação a essas vacas. Essa doença ela não tem vacina, ela não existe vacina para ela. O tratamento dela é caríssimo. Você tem que fazer um tratamento, pelo que preconiza, e o nosso doutor, o nosso professor falará sobre o tratamento dessas rotinas, é um tratamento caríssimo, só tem um produto, só tem um laboratório que produz o produto que dizem que combate a doença. É um produto importado, a importação desse produto é difícil. No dia quando nós diagnosticamos, eu queria agradecer então aqui, antes que eu me esqueça, a meu sobrinho Leonardo, que quando eu liguei para ele para falar sobre a doença, para prevenir que ele também tem a produção de leite na fazenda, ele falou, não, tio, eu já sei dessa doença, porque quando eu morei em Patos de Minas, lá deu um surto. E aí, através dele, conseguimos entrar em contato com o laboratório que produz o produto. E também, através dele, eu queria agradecer aqui de público ao doutor Antônio Leite. O doutor Antônio Leite dá assistência para meu sobrinho. Meu sobrinho entrou em contato com ele, o Antônio Leite trouxe o veterinário lá de Belo Horizonte, o doutor José Zembrano, que ele veio com toda a aparelhagem, fez o exame na fazenda e diagnosticou que a gente já estava com a suspeita da doença. Nós já tínhamos feito o diagnóstico, mas precisava confirmar esse diagnóstico. Então, graças ao doutor Antônio Leite, que teve a gentileza de nos acompanhar nesse caso, ele fez o exame, né, e aí diagnosticou a doença. Aplicado o remédio, algumas vacas escaparam, mas aquela vaca que ela estava arriada, essa não consegue levantar. Apesar de todo o cuidado da vacina. O prejuízo é imenso, então eu acho que é importante que os veterinários aqui presentes, eles têm uma importância muito grande na prevenção dessa doença. Já que nós não temos uma vacina, nós precisamos contar com quem? Nós precisamos contar com as faculdades de veterinária para que chamem a atenção nos cursos de medicina veterinária para a prevenção dessa doença. Precisamos contar com os veterinários da Regional de Teoflotone que divulguem esses acontecimentos, que chamem a atenção daqueles produtores que são por eles assistidos, para que se previna essa doença. Nós não temos a vacina, e para que evite o tratamento. O tratamento é muito caro, demorado. Então, eu espero também que, através da Associação dos Veterinários, que leve esses assuntos nos congressos regionais, tudo no sentido e no boca a boca. Cada produtor rural que aqui hoje esteja presente, que comunique com seus vizinhos, com seus colegas, com seus amigos, nos bate-papo, através do Sindicato Rural, pela assistência do Léo, que nós procuramos também, que seja ativado, seja procurado também um imã para que se propague tudo que nós pudermos propagar, porque, gente, o prejuízo é enorme, é imenso. Eu espero que em nenhum de vocês aconteça o que aconteceu. Eu vou levar muito tempo para recuperar disso, mas vou recuperar. E eu, graças a Deus, estou assim, satisfeito por estar aqui para prevenir vocês, para que nas fazendas de vocês não ocorram o que aconteceu lá em casa. Muito obrigado. Ô, gente, uma palma de salva, doutor.
Oswaldo, parabéns, doutor Oswaldo, pela sinceridade, espontaneidade. Parabéns ao Antônio Leite, que prontificou, junto com os colegas veterinários, de enfrentar isso aí. Obrigado. Bom, gente, é interessante o depoimento do senhor Oswaldo. Realmente é de parabenizar a coragem, a disponibilidade de vir aqui e falar um pouquinho sobre a doença, relatando o que aconteceu com ele. Porque, como ele mesmo falou, muitas vezes as pessoas se omitem, né? As pessoas elas tendem a o quê? Esconder um pouco o problema. Aconteceu isso, então vamos fechar, não fala para ninguém, principalmente se a fazenda é uma fazenda que tem o hábito de comercializar animais como principal forma de renda. Tá? Por quê? Porque não quer que as pessoas fiquem sabendo. Só que, ao mesmo tempo, né, isso ajuda a não resolver o problema dentro da fazenda e a disseminar o problema para as outras fazendas. Tá? Então, nós vamos dar início à nossa palestra falando o seguinte. Primeiro, eu queria saber assim, quem que conhecia a doença antes de trazer esse tema aqui para esse encontro? Se já tinha notícia. Alguém não conhecia? Você conhecia. Alguém não conhecia? Não conhecia, né? Então, assim, a maioria já sabe. A questão é o seguinte, sabe o que é a doença, mas às vezes talvez não saiba muito como que a gente tem que lidar com ela, tá? Infelizmente, nós estamos diante de um problema que nós vamos ter que fazer o quê? Muito mais saber lidar com ele do que simplesmente acabar com ele, né? Nós vamos tentar fazer a nossa parte, cada um, né? Dentro de cada fazenda, para evitar que o problema entre e que ele se dissemine dentro da fazenda e, consequentemente, para os demais. Mas a gente tem que estar preparado para saber lidar com o problema, caso isso venha a acontecer. Ok? Bom, essa é a equipe de trabalho nosso da Clínica de Ruminantes lá na Escola de Veterinária da UFMG, né? Todos os professores que trabalham... Os professores que trabalham conosco, o professor Antônio Último, o professor Elias, o professor Lívio, né? O professor Lívio bastante conhecido aqui na região. Tá? E a gente tem trabalhado bastante junto e pensando sempre em responder perguntas do que as fazendas estão pedindo para a gente. Né? A gente quer estar tentando responder isso. Então, hoje, atualmente, né, desde 2014, nós estamos fazendo bastante palestra sobre esse tema em diversas regiões do estado e até fora do estado de Minas Gerais. Tá? Por quê? Porque nós estamos diante de um quadro que tem sido cada vez mais diagnosticado. Aí vocês me perguntam, será que ela não existia? Talvez existia e não tinha diagnóstico. Tá? Mas fato é que, a partir do momento que você passa a ter diagnóstico da situação dentro da fazenda, você passa a conhecer o problema e tentar resolver. Né? Tudo na vida a gente precisa entender que a gente precisa ter diagnóstico, saber o que é que está acontecendo para tomar as atitudes necessárias. E aí eu chamo a atenção de que, antes mesmo de começar, esse é um problema que você precisa de uma ajuda de um técnico, de um médico veterinário, para que ele possa fazer o diagnóstico. Vamos entender por quê. Bom, então o que é tripanossomose? Tripanossomose é uma doença transmitida por um parasito, né? Um parasito que gosta de sangue. Ele fica essencialmente no sangue. E, ocasionalmente, ele sai do sangue e vai para alguns órgãos, tentando se esconder do sistema imunológico da vaca. Ele causa o estrago, tá? Ele vai causar anemia e chega num ponto que, às vezes, quando o animal está tentando montar uma resposta imune para ele, para acabar com ele, ele vai lá e se esconde. E aí depois ele volta e torna a ter um novo pico, uma recidiva no sangue. Né? No Brasil, o que é que nós temos? Esse parasito aqui, essa espécie, né, que é o Trypanosoma vivax. Né? Então, é esse danado aqui, né, que fica consumindo, né, bastante energia da vaca e causa destruição das hemácias da vaca, que são as células de sangue da vaca. Tá? E isso vai causar uma anemia importante. Né? Um dos principais sintomas relacionados à doença é a anemia. Tá? E essa vaca tem uma debilidade importante, pode acabar morrendo, né? E dificilmente cai bastante a produção, porque tem uma anemia, bastante febre, o animal para de comer. E tem emagrecimento progressivo. Tá? Bom,
E o que é que transmite essa doença, né? Então, regiões principalmente que tem muito mais alagada, a mutuca, né? Ela é um transmissor, tá? Qualquer mosca hematófaga, ou seja, aquela mosca do estábulo que gosta de picar a perna e a barriga da vaca, né? Ela também tem capacidade de transmissão, né? Agulhas contaminadas na hora de vacinação e etc. e tal. A gente vai ter que ter cuidado em relação a isso. Por quê? Porque tem potencial transmissor. Só que, para transmitir, precisa do animal positivo. Né? E aí é isso que a gente precisa entender, que a gente precisa evitar colocar um animal portador dentro da fazenda. Tá? Por quê? Porque tudo isso tem na fazenda. Tem mosca, né? Pode ter mutuca, tem agulha, que às vezes difícil, não tem manejo de jeito de você estar assim, uma agulha para cada vaca durante um programa de vacinação. Tem como a gente colocar a cada 5, a cada 10 vacas e ir trocando, mas sempre, né, dentro de um programa, dificilmente a gente vai estar trocando agulha individual, né? Mas isso aqui tem na fazenda. Se a gente não tiver um animal positivo, a gente diminui o risco de transmissão. Tá? Só que o que é que acontece? Culturalmente, principalmente quando a gente fala de rebanho mestiço, tá? E especialmente quando a gente está tentando entrar numa pecuária de leite mais intensificada, na qual o bezerro ele não está no pé da vaca, no manejo de ordenha, o que é feito na sala de ordenha? Ocitocina. Né? E da mesma forma que, na hora que você vacina os animais, você não troca agulha, no manejo da ordenha, isso é muito corriqueiro. Só que aqui é muito pior. Por quê? Porque nós estamos falando de uma injeção que está sendo feita no vaso sanguíneo, tá? Na veia da vaca, e que carreia claramente a gotinha de sangue, certo? De uma vaca para outra, quando você não troca o conjunto de agulha-seringa. E isso, né, gera uma capacidade de transmissão da doença, tendo um animal positivo dentro da fazenda, gigantesco. Por quê? A quantidade de sangue que tem no aparelho bucal de uma mosca, ela é muito pequena. E a mosca, ao contato da vaca, tem que estar ali próximo. O animal tem que picar uma e correr para a outra. Né? Beleza. Só que quando a gente pensa em seringa, nós estamos falando de uma vaca muitas vezes ordenhada 2 vezes ao dia, tomando agulhada 2 vezes ao dia na veia, com uma quantidade de sangue considerável comparado ao que a mosca pode levar no aparelho bucal dela. Tá? É tanto que muitas vezes a gente vê o quê? A ocitocina, que cor que ela é? Que cor é a ocitocina, naturalmente? Transparente, né? Beleza. E no final do frasco, quando você está acabando o frasco dela, de tanto você puxar e botar a agulha nas vacas, como é que ela está? Ela está rosa, pelo menos, se tiver pouco sangue nela. Tá? Aí a gente pergunta, mas essa ocitocina, será que ele vive muito dentro da ocitocina? Recentemente a gente fez um trabalho na escola e que a gente viu que ele não fica muito dentro da ocitocina. Tá? Mas de uma vaca para outra, até meia hora, ele pode ficar com uma certa facilidade. Então, quando você está no manejo de ordenha, durante aquela ordenha, que você pega e aplica a seringa numa vaca, puxa o sangue para ver se está na veia, e injeta, e vem sangue naquela seringa, e você puxa de novo a ocitocina e vai injetar na outra, né? Nós estamos falando de segundos ou minutos. Tá? Então, nós estamos falando de, realmente, parasitos, uma vez que ele está no sangue, viáveis, sendo inoculados. Né? Você está fazendo o ato de inocular o parasito que estava numa vaca para outra. Né? Somos nós que estamos fazendo isso. Numa agilidade, numa velocidade muito maior. Porque quando a mosca pica, entendeu? Ela pica debaixo da pele, aquele trem primeiro vai para um nódulo linfático, depois que cai na corrente circulatória. Quando nós estamos fazendo isso, nós estamos fazendo o quê? Uma inoculação direta onde o bicho está querendo ficar, na veia. Então, é rápido. Chega, inocula, e aí dentro de 1, 2 semanas, quando é nesses casos da via intravenosa, a gente vai ver as vacas começarem a adoecer. Tá? E isso bate com vários relatos. Tá? A nossa palestra daqui para frente ela vai ficar um pouquinho conto de histórias. Tá? Vou contar um bocado de caso aqui que a gente presenciou.
Então, essa tem sido a grande via de disseminação da doença nas fazendas de leite. E por que nós estamos vendo muito isso em fazendas de leite e menos em gado de corte? Justamente porque vaca de leite é que toma ocitocina na hora da ordenha. Tá? Bom, e em Minas Gerais, o que é que aconteceu? Primeiro diagnóstico da doença em Minas Gerais ocorreu, por ironia do destino, na fazenda da Escola de Veterinária da UFMG. Né? Aí, mais uma vez, eu pergunto, ela não existia ou por que não existia diagnóstico? Tá? Como que isso aconteceu? A fazenda era uma fazenda de sistema semi-intensivo, gado, na época de chuva, vai para piquete rotacionado, de capim-elefante, e recebe concentrado pós-ordenha num canzil. E, na época da seca, o gado recebe silagem concentrado em coxo. Fica em pista de alimentação. Tá? Então, na época, em 2007, tinham 70 vacas. 46 adoeceram, ou seja, 2/3 das vacas adoeceram, 14 abortaram e 14 morreram. Não necessariamente as que abortaram morreram, mas 20% das vacas abortaram e 20% das vacas morreram. Aí você vai dizer, esse caso aqui foi ocitocina? Não. Nesse caso, o gado dessa fazenda, como a gente pode ver na figura aqui, o professor Múcio, lá do ICB, que estava coletando dados, né? E o gado é muito holandesado, e não precisava de ocitocina, certo? Mas, um pouco antes disso, o pessoal tinha comprado, estava começando a chover, ia começar a chover, o pessoal tinha comprado um esterco de galinha. Comprado não, da própria fazenda tinha cama das galinhas lá. E tinha colocado perto do curral para depois espalhar nos piquetes. E aquilo ali virou um ninho de mosca. E deu um surto tão grande de mosca na fazenda, né, que depois as vacas começaram a adoecer. Aí vocês me perguntam, mas como é que a doença entrou? A gente não conseguiu fechar 100%, mas, pouco antes disso acontecer, a fazenda tem um gado lá que é comprado para fazer um curso de inseminação artificial, que é um gado de corte que tinha sido comprado do Triângulo Mineiro. Então, tinha umas vacas velhas que tinham sido mandadas para o abate e comprou umas vacas novas. E o gado, no curso de inseminação artificial, as vacas de corte, né, desse curso, entram no curral das vacas para serem palpadas. E tinha, coincidentemente, esse acúmulo de esterco de galinha que tinha bastante larva de mosca e teve um pico de mosca na fazenda. Então, vou mostrar aqui para vocês, vamos ver se a gente consegue rodar o vídeo. Acho que eu vou ter que vir cá para... Vamos ver se o vídeo vai conseguir rodar. Tá? Só para vocês entenderem, esse trem você testa, dá certo. Né? Depois, na hora de fazer, estava tudo certo. Tá? Então, o que eu queria mostrar aqui, vamos ver se vai abrir, é o seguinte, é um vídeo mostrando que as vacas, nesse sistema de canzil, estavam no canzil, né, comendo, e as moscas, né, estavam tão intensas, e as vacas presas comendo no canzil, que elas não paravam de sapatear. E era uma colada na outra, uma vaca colada na outra. Então, o tempo inteiro, as vacas sapateando de tanta picada de mosca. Então, mostrar para vocês que hoje, tudo bem, a agulha com ocitocina é um problema? Mas a mosca também é. Tá? Apesar que nós estamos aqui falando de uma região muito mais seca, que tem menos capacidade de acumular moscas durante o ano. Né? Isso é mais frequente quando começa a chover. Ai, meu Deus do céu. Eu não vou forçar, não, porque daqui a pouco esse trem vai travar, vai ser pior. Tá? Não, ao final, se for o caso, eu volto para mostrar. Tá? Vamos dar andamento aqui. Estou dizendo. Gente, meu computador está com um probleminha e... faz esse favor, liga.
Bom, então o que é que eu estava falando? Então, nós estamos falando que o primeiro surto ocorreu dentro da fazenda da escola. E o que é que a gente conseguiu fazer? Nós só conseguimos fazer porque a primeira vaca que começou com doença, ninguém sabia disso, não. Ninguém estava nem aí para isso. A vaca começou a ficar... Tinha uma das vacas que foi mandada para a escola de veterinária, a vaca estava meio cega, sabe? E com bastante anemia. E o pessoal começou a fazer exame dela, e a vaca, ao exame, coletou sangue, e no sangue tinha o parasita. Então, a partir daí, nós fomos entrar para dentro de vez na fazenda, e quando fez o levantamento, no final das contas, 2/3 das vacas se tornaram infectadas, né? 20% das vacas morreram, e 20% das vacas abortaram. Né? Isso gera um prejuízo, como o senhor Oswaldo falou, muito grande. Na época, a fazenda só tinha gado mais holandesado, e o gado holandesado era essencialmente para quê? Para a produção de leite, e algumas vacas eram inseminadas com o touro gir para produzir F1 e vender em leilão. O prejuízo da fazenda foi tão grande, né, nesse sentido de reposição, que tiveram que segurar todas as bezerras F1 que iam para leilão para ficar dentro da fazenda, para poder a fazenda conseguir girar depois na produção de leite. Na época, a fazenda produzia em torno de 1.500 litros de leite com essas 70 vacas. Tá? E passou a produzir 1.000 de uma tacada só, de repente. Tá? Então, caiu facilmente 30% da produção na média geral da fazenda. Só isso aí já dá um rombo razoável. Né? Fora o tanto de vaca que abortou, que morreu, que demorou para emprenhar e etc. Tá? Então, essa é a história da fazenda lá nossa em Garapé. Então, tudo vem a crer que os animais positivos foram os animais que foram comprados para o curso de inseminação artificial. Tá? Aí, em 2012, aí passou um tempo, mais ou menos morreu. 2012, nós fomos para a região do... Recebemos um aluno nosso, né, que tinha ido passar férias, no final de 2012, na fazenda do avô, lá no Triângulo Mineiro, no Prata. E aí ele chegou e começou a deparar com uma situação igualzinha a essa. Vaca morrendo, vaca doente, vaca anêmica, vaca abortando, entendeu? Produção de leite caindo pela metade dentro da fazenda, e aquela coisa toda. Então, ele ligou para a gente e falou, está acontecendo isso. Na hora que aconteceu isso, né, o professor Elias, que atendeu o telefone na era, falou assim, ixi, eu acho que eu já vi esse negócio. Tem um tempo que eu vi, mas eu acho que eu já vi. Faz o seguinte, coleta sangue dos animais aí e traz para nós para ver. Agora tem que ser rápido, o sangue tem que chegar rápido, porque a gente tem que ver o parasito vivo. Ele levou, e não deu outra. Todo o sangue que ele levou, os animais estavam positivos, certo? E aí aquela luta danada, por quê? Não tínhamos um medicamento que melhor faz o tratamento desses animais, que realmente trata os animais. E aí aquela coisa que até 2016, quem estava tendo problema estava correndo para países vizinhos comprar droga, porque não tinha registrado aqui no Brasil. Então tinha que entrar dessa forma. Tá? Tinha gente que estava trazendo droga de outros países para vender aqui, a um custo de, na época, R$30 por animal. E hoje nós sabemos que isso está muito mais caro. Tá? Então, isso em 2012. Aí deu uma parada de novo. 2014, começa a aparecer novos surtos na região do centro-oeste de Minas. Nós estamos lá dentro da escola e começou a aparecer animais, fazendas dizendo, estou com um problema assim, assim, assado. E nós falamos, olha, nós temos que fazer um diagnóstico diferencial para tripanossoma. Coleta sangue, leva na escola, nós fizemos a análise, animais positivos. Certo? Então, a primeira fazenda que nós fizemos um novo diagnóstico, depois foi em Biquinhas, e aí a região toda de Pompéu, Morada Nova de Minas, entendeu? Até Curvelo nós fomos, Itamarandiba, né? Começamos a passear pelo estado assim, com surtos da doença. E todos esses surtos, qual que era a similaridade? As pessoas tinham comprado gado recentemente, né? As pessoas tinham comprado gado recentemente,
E dentro dessa compra recente, né, tinha possivelmente animais portadores e que, com o uso de ocitocina, era gado mestiço, começou a transmitir a doença e dentro de 2 semanas os animais começavam a adoecer. Isso foi, sim, bastante evidente dentro dos nossos casos que a gente acompanhou, né? Então, vamos... Ó, você vai ver que até o final nós vamos estar repetindo algumas coisas. Comprando gado, animal positivo, agulha de ocitocina. Tá? Todas essas fazendas faziam uso de ocitocina. Tá? O gado era mestiço, e por isso precisava ocitocina, né? Isso, na verdade, não justifica uma coisa ou outra. A gente vai ver que tem jeito da gente tentar não fazer o uso mesmo em gado mestiço. Tá? Mas essa é a justificativa. Ah, a vaca tem a tirada mais dura. O ordenhador é que gosta, né? Ordenhador, na ordenha é bom demais. O cara está ali, ao invés de esperar a vaca descer o leite, meter a agulha e fazer a ocitocina, agiliza o serviço dele. Tá? Então, é essa a questão. Tá? Conseguiu aí? Conseguiu? Não deixa o vídeo para trás. Você botou o HDMI aí? Tem que ver se está no HDMI. Essa merda era melhor não ter nem começado com ele. Aí, foi. Isso. Então, exatamente a sequência. Então, nós falamos um pouquinho do caso de Igarapé, né? E falamos dos casos do nosso aluno lá no Prata e depois os casos a partir de 2014 na região de Biquinhas e região centro-oeste de Minas como um todo. Tá? Então, nós começamos a lidar bastante com isso a partir daqui. E foi interessante que, nessa época, eu estava fazendo doutorado lá na escola veterinária e ia trabalhar com outra coisa, nada a ver com isso. E os professores, né, meu orientador, o professor Elias, o professor Último, chegou para mim e falou assim, eu acho que nós precisamos estudar um pouco mais isso. Então, surgiu a oportunidade de eu trabalhar com esses surtos, eu visitei bastante fazenda com esses casos, né, e a gente via exatamente isso, o padrão das fazendas. Queda da produção em torno de 50%, certo? 30%, 50%. Né? Vacas sendo compradas, principalmente de quem? Não era chegar e comprar a vaca do cara que você vai lá na fazenda dele e diz, eu quero comprar 10 vacas suas. É comprar a vaca daquele cara que compra a vaca de um, de outro, né? O comerciante de gado, né? Aquele cara que sai fazendo catira, e esse era o principal lance da questão de quem estava tendo o problema. Tá? Então, como eu falei, compra de animais, aumento de mosca dentro da fazenda, no caso da fazenda de Igarapé, e uso de ocitocina, era o que a gente via de cabo a rabo. Só que ter esses critérios, gente, não significa dizer que a gente tem a doença na fazenda. Aí chama atenção para quê? Vocês precisam, como produtor, ter uma assistência técnica para isso. A grande questão é que os técnicos, os veterinários, tinham pouco conhecimento da doença. Então, diagnosticar essa doença, né, a turma do campo não estava preparada para isso, como nós não estávamos até o momento que a gente, por coincidência, diagnosticamos e, a partir daí, começamos a trabalhar para fazer diagnóstico. Tá? Então, o que é que a gente vê nessas vacas, gente? Ó, todo mundo relata o quê? A vaca começa a ter febre, tem emagrecimento, a vaca está vazia. Você olha, a vaca está chupada, certo? Tem dificuldade, às vezes, respiratória, a mucosa da vaca está branca, a boca da vaca está branca, né? Então, é isso que a gente começa a ver, né? Febre, edema subcutâneo, tem vaca que dá papeira, tá? Aqui debaixo do queixo, às vezes outras até indo para a região do coração. Debilidade do posterior, tem vaca que anda meio bamba, né? Afunda o olho, por quê? Porque o animal desidrata, o animal não come e também não bebe água. Então, o animal acaba desidratando, então o olho fica fundo, com certeza. Tá?
Não são todos os lugares que a gente vê muito aborto, mas aborto usualmente tem, até porque a própria anemia que o animal desenvolve pode levar a aborto. Tá? Cegueira. Algumas vacas se tornam cegas. Você olha para a vaca, o olho dela está manchado, meio branco, opaco, certo? Então, e quando você vai ver, essa vaca não está enxergando. Não necessariamente essa cegueira é dos dois olhos. Às vezes acontece de um olho e não acontece do outro. Tá? Então é isso. Ó. Você olha uma vaca dessa aqui, né? Só que muitas coisas podem acontecer e levar a vaca a emagrecer, a parar de comer, a desidratar. E essa é a dificuldade de diagnóstico se eu simplesmente olhar para a vaca e dizer que ela tem tripanossoma. Eu não consigo falar isso. Por isso, eu preciso da ajuda de um técnico para fazer o diagnóstico de laboratório. Tá? Aborto, né? Animais com doenças concomitantes. Aí você chega na fazenda, o cara fala o seguinte, minha vaca tem uma pneumonia, e eu já tratei, ela dá uma melhoradinha, mas depois piora. Né? Isso é muito comum. E pneumonia é uma das coisas que realmente vai acontecer em consequência da doença, e não como doença primária. Tá? E realmente a vaca tem dificuldade respiratória, você ausculta o pulmão dela, realmente está ruim. Tá? Mas só que a pneumonia ela veio secundariamente. Por quê? Porque o próprio parasito, além de causar anemia, ele também causa imunossupressão, ou seja, cai a resistência da vaca. E facilita, então, que outros agentes se aproveitem daquela queda de resistência da vaca. Tá? Então, é muito comum a gente chegar na fazenda e o pessoal reclama que as vacas estão tendo pneumonia. Tá? E, na verdade, a pneumonia está vindo secundariamente. Aqui, ó, anemia, né? Você olha a vulva, a boca da vaca, o olho da vaca está branco, né? Às vezes até um pouco amarelado, tá? Que é sinal de anemia. Beleza? Em macho, né? A gente está aqui falando de vaca, só que se o touro estiver no meio do gado, esse animal ele pode se infectar, né? Agora você vai dizer, mas ele não toma ocitocina. Ok, mas se tiver muita mosca no curral e as vacas estiverem doentes, significa dizer que ela tem muito parasita circulando na corrente sanguínea dela. Então, qualquer gotinha de sangue que a mosca pega e leva para o outro é capaz de infectar o animal. Eu fui numa fazenda em Martim Campos, certo? E nessa fazenda em Martim Campos, nós chegamos lá, tem uma história bastante interessante, né? Porque o cara foi fazer uma caridade para as vacas do vizinho. Qual que foi? Tinha o gado criado no pasto e ordenhado 2 vezes ao dia, comia uma raçãozinha com a silagem no coxo depois da ordenha. Tá? Aí, de um dia para o outro, juntou o gado para a ordenha. Quando chegou lá, o que aconteceu? Tinha 3 vacas que não era dele, era do vizinho. Né? E ele simplesmente ordenhou essas vacas. E ordenhou como? Usando ocitocina. Coincidentemente, 15 dias depois, o que aconteceu com as vacas dele? Começaram a morrer. A adoecer e a morrer. Né? Então, olha para você ver que presente que ele ganhou. Né? Foi fazer, ordenhou, ganhou, sei lá, 30 litros de leite das 3 vacas, vamos dizer, né? Naquela ordenha. E de presente, 15 dias depois, levou um brinde, né, e ganhou a doença dentro do rebanho. Quando nós chegamos nessa fazenda, tinha mais ou menos 1 semana que o pau começou a quebrar. Né? E aí chegamos lá, isso era com mais ou menos 1 semana, já tinha 85% das vacas positivas. 85% de vacas positivas ao exame. E até vacas que ainda não tinham manifestado doença. Por quê? Porque estava iniciando. E a gente conseguiu detectar já, certo? E aí, incrivelmente, o touro entrou no meio do brete lá e nós coletamos sangue do touro. E o touro estava positivo também. Tá? Aí você vai dizer, mas o touro não entrou e não tomou ocitocina. Ok, mas as vacas, tinha tanta vaca positiva e com quantidade de parasito no sangue tão alto, que a mosca fez o trabalho dela, principalmente quando os animais eram colocados no curral, que facilita picar um e picar o outro. Ok? Então, a gente tem que pensar nisso. E no touro, o que é que ele pode causar? O touro, uma vez positivo, pode gerar infertilidade, como a vaca também tem infertilidade. Tá? Por quê? Porque o parasito, naquela fase que ele, às vezes, vai se esconder da defesa da vaca, ele vai para o testículo e isso pode causar orquite. Tá?
e causar uma inflamação no testículo, e essa inflamação compromete a produção espermática. Ok? Beleza. E como é que a gente faz o diagnóstico, né? De uma forma relativamente prática, até porque o diagnóstico vai ter que chamar uma pessoa para fazer esse diagnóstico para você, né? O exame clínico. O exame clínico significa dizer, eu vou pegar as vacas que estão doentes, vou examinar essas vacas direito para ver como é que elas estão. Só que lembra que a gente falou, os sinais eles são inespecíficos. Qualquer coisa que aconteça com a vaca para de comer, emagrece. Você consegue fechar diagnóstico com isso? Se não come, não dá leite. Você consegue fechar diagnóstico com isso? Dá anemia. Tem várias causas que podem causar anemia. Entendeu? Tem aborto. Beleza. Agora, se eu tenho compra recente de animais, uso ocitocina, tenho todos esses sinais acontecendo, não necessariamente no mesmo animal, né? Às vezes uns animais têm umas coisas, outros têm outras, e você vai juntando, né? Aí você começa a dizer, opa, pode ser. Então, vamos buscar fazer um diagnóstico. Só que não é olhar para a vaca que você vai dizer que a vaca está doente com isso. Tá? Então, a gente precisa de algo um pouquinho melhor. Por quê? Porque o tratamento requer tratar o rebanho inteiro que está afetado, pelo menos a categoria que está afetada. E tem um custo relativamente alto. Então, às vezes, você vai gastar R$80 por cabeça, certo? 60, 80, R$100 por cabeça para tratar as vacas, certo? Sem saber se é a doença mesmo, né? Então, a gente tem que investir num diagnóstico, chamar um colega, né, um veterinário, e investir no diagnóstico. Então, olhar para a vaca e dizer que ela tem a doença não é a forma correta de dar o diagnóstico, porque os sinais são inespecíficos. Mas, quando a gente pega e colhe sangue e faz o exame parasitológico, apesar da sensibilidade ser reduzida, ou seja, a quantidade de parasito que tem que ter no sangue tem que ser grande para o exame pegar, né? Se a vaca está doente, essa vaca usualmente tem muito parasita. Então, o exame, em geral, tem uma sensibilidade reduzida, ou seja, corre o risco de eu pegar um animal, ele dar negativo e, na verdade, ele ser positivo? Corre. Só que, quando eu faço esse exame, eu não faço da vaca fulana apenas. Eu faço de uma amostragem mínima do rebanho, de preferência dos animais que estão doentes. Que aí eu aumento a chance de ter grande número de parasitos dentro da corrente circulatória e pegar o animal positivo. E uma vez que eu sei que o teste ele pode dar muito falso negativo, ou seja, o animal é positivo, mas ele deu negativo no teste, certo? Eu não posso considerar, se eu pego um ou outro animal positivo, eu não posso considerar que o negativo é negativo. Eu tenho que sempre ficar na dúvida. Por isso que o tratamento a gente vai recomendar no gado que está ali acompanhando aquela categoria toda afetada. Tá? E a gente vai explicar um pouquinho por que a gente faz isso. Então, não adianta olhar para a cara da vaca e dizer é isso. Não adianta achar que aquela vaca tem um problema, ir lá no balcão e dizer, eu estou com um problema assim, não, o vendedor chega e fala, não, é isso. E ele dá um remédio para você tratar aquela vaca. Por quê? Você pode até ser, e aquela vaca você pode até curar. Só que amanhã vai pingar outra, pingar outra, pingar outra, pingar outra, e etc. E tal. Então, você acaba não conseguindo resolver o problema. Tá? Bom, aqui tinha um outro vídeo, que eu não sei se a gente vai conseguir, né? Que é mostrando o quadro né? Está um pouco claro, mas vocês estão vendo que aqui tem uma série de células vermelhas do sangue e que tem umas coisas que estão mexendo e chicoteando essas células. Tá? Isso aqui é um diagnóstico relativamente simples que pode ser feito no pé da vaca, né? Com a estrutura mínima. Aí eu chamo a atenção para os médicos veterinários. Tá? Então, o que acontece? É um exame de sangue que você coloca uma gota de sangue em cima de uma lâmina, põe uma lâmina e leva para o microscópio. Se você não tem isso, você pode levar para um laboratório, mesmo que humano, né? Deixa eu fazer um exame, sei lá, certo? Que você consegue fazer isso, desde que seja rápido, de no máximo 4 a 6 horas após a coleta. Por quê? Como nós estamos vendo o movimento dele, nós precisamos dele vivo. Se ele morrer, eu não vejo o movimento, eu não consigo ver ele, porque ele é meio transparente. Tá?
Então, por isso que, quando a gente vai na fazenda, a gente já leva a estrutura toda. Foi o que aconteceu com o José quando foi na fazenda do seu Oswaldo, né? Ele levou o material, coletou da vaca e sentou lá no microscópio e viu, né? Quem faz andrológico deve ter um microscópio, tá? Então, assim, até um tema que a gente vai ter daqui a 20 dias, um novo encontro para falar sobre o mesmo tema, né? No encontro de veterinários. E lá nós vamos falar um pouquinho mais do passo a passo para fazer o exame, principalmente já que a gente vai estar falando principalmente para profissionais, tá? Bom, e aí vem a questão. Não é porque a doença está chegando, não é porque as coisas elas começam a acontecer e já teve no meu vizinho, ou isso e aquilo outro, que tudo é o problema. Certo? Porque nem tudo é tripanossoma. Eu falei, os sinais eles são inespecíficos. E aí vem, por exemplo, esse caso. Isso aqui foi na cidade de Maravilhas, lá no centro-oeste de Minas também. Nós fomos numa fazenda, até de um parente de um professor lá da escola. Um tio ou primo, um negócio assim. Animal de primeira cria. Qual que era a história? Pariu, depois que pariu, não conseguiu embalar na lactação. Pelo contrário, foi secando, foi secando, foi secando, começou a ter uma pneumonia, foi tratada, não respondeu. 6 meses, 5, 6 meses de lactação, secou por completo, saiu e o animal ainda estava vazio. Tá? Animal vazio. Ou seja, primeira lactação, não deu leite nenhum, tinha uma pneumonia, entendeu? Secou com 6 meses de lactação e vazio. Olha que beleza. Tá? Ok. E aí, estávamos exatamente no boom do tripanossoma. É tripanossoma, é tripanossoma, é tripanossoma. Nós fomos lá. Chegamos lá, primeiro fizemos o exame do animal. E o animal tinha uns inchaços aqui no pé da barriga, na região da veia mamária. Né? Mesmo assim, antes de tudo, nós coletamos o sangue dela e fizemos o exame. Exame negativo. Depois a gente disse, vamos investigar direitinho esse inchaço na barriga da vaca? Fomos lá e puncionamos. Sabe o que saiu da veia? Uma mistura de sangue com pus da veia da vaca, da novilha. Ok? E aí o que acontecia? Isso aqui não era tripanossomose realmente. Isso aqui era o quê? Um quadro de infecção da veia por aplicação de ocitocina com a agulha suja ou a pele do animal sujo. E isso, de vez em quando, acontece. Quem aplica ocitocina na fazenda, de vez em quando, vai pegar animal que vai inchar a veia. Tá? Pode não necessariamente causar aumento com material purulento, mas pode causar simplesmente uma fibrose ao redor. E esse material purulento que tinha nessa veia aqui, não só ele estava drenando todos os vasos do úbere desse animal, tinha, como ele ia seguindo aqui, chegava no coração, tinha material purulento nas válvulas do coração, depois ia para o pulmão e tinha vários abscessos no pulmão. Então, ela tinha pneumonia? Tinha. Era fácil de tratar? Não. Não tinha antibiótico que chegasse, estava cheio de abscesso, aqueles nódulos cheios de pus lá dentro. O antibiótico não consegue atravessar direito aquilo. A gente conseguia tratar? Não. Era tripanossoma? Não. Mas qual era o quadro? Animal fazenda que tinha história de compra, que usava ocitocina, animal que pariu e não embalou lactação, entendeu? Secou, emagrecimento progressivo, não estava gestante, entendeu? Então, tudo dizia, não é tripanossoma. Mas se a gente não fizer o exame, a gente não consegue ter o diagnóstico, né, com certeza. E aí o que acontece? Estava em vias de quê? De comprar o medicamento e tratar todo mundo e o problema não resolver, porque ia continuar a mesma coisa. Tá? Então, a gente chega em fazenda, gente, que a agulha é o seguinte, ela é usada até quebrar. A seringa até a borracha não aguentar mais, certo? E se brincar, se a agulha, o bisel da agulha estiver meio cego, ela ainda passa no cimento, assim, ó, para ver se amola. Tá? Entendeu? Então, não tem condições, certo? Então, assim, não só usar ocitocina, como usar mal porcamente, né? Bem porcamente. Ok?
Então, é essa situação que a gente vive, né? E sem falar que o quê? O animal, principalmente numa época de chuva, que deita, está no barro, como é que está a pele do animal? Cheia de barro. E quem que limpa para bater a agulha? Eu não vi ninguém ainda limpar, ter esse cuidado de limpar a barriga da vaca para bater a agulha. Vai lá e bate do jeito que está. Certo? Então, ocasionalmente, a gente vai estar se deparando com isso. Felizmente ou infelizmente, são até poucos os casos disso aqui. Mas essa fazenda tinha uns 30% das vacas com isso. Tá? E reclamava de queda de 30% a 40% na produção, porque as vacas estavam secando por causa disso. Então, a situação realmente de higiene durante a ordenha para a administração de agulha era precária demais. Tá? Então, a gente tem que atentar para isso também. E pensar o seguinte, nem tudo é tripanossoma. Nem tudo é tripanossoma. Ok? E, para isso, a gente precisa da ajuda de um colega veterinário para fazer o diagnóstico. E o tratamento? O tratamento, nós temos 2 drogas que têm efetividade. A primeira delas, que é o aceturato ou diaceturato de minazeno, né? Ganazeg e demais colegas, né? Sendo mais prático, eles têm uma efetividade interessante, mas eles não conseguem acabar direito com a doença, e aí, dentro de 1 a 2 semanas, ocorre uma recidiva. Então, se você só tem isso na fazenda e ainda não conseguiu comprar o outro medicamento, vai ter que fazer ele até chegar, senão, para evitar que a vaca morra. Tá? Pelo menos tratar aquela que está doente e segurar para depois tratar todo mundo. Mas o cloreto de isometamídeo, que no mercado só tem uma empresa, que é a Seva, né? Eu posso falar porque só tem uma, né? Que é a Seva que está vendendo, que é o Vivédio, certo? Esse realmente é o único, a base, né? O isometamídeo é a base realmente usada para controle e tratamento da doença. Tá? Por quê? Porque realmente, se ela não acaba, ela deixa a um nível muito baixo e ela tem um período residual no animal relativamente longo. E esse período residual acaba por ajudar a inibir as reinfecções. Né? Por exemplo, se a droga está agindo no animal até 4 meses, como é relatado na literatura, significa dizer que se o animal tiver uma reinfecção durante esse período, a droga está ali ajudando a ele não se reinfectar. Tá? Então, quais são os benefícios do tratamento? Né? Desde que tratando todos os animais, certo? Da categoria, né? Se nós estamos falando que a doença está ocorrendo em vaca, nós vamos tratar a vaca. Vaca inclui-se não só a vaca na lactação, como vaca seca também, por causa do giro, que é relativamente grande. Às vezes a gente começou a ver o problema hoje, mas a infecção ocorreu há 15 dias atrás, e aí você já tem animais que secaram, muitas vezes, que se infectaram e que não estão em lactação mais. Então, quando o problema é em vaca, vamos tratar a vaca. Vamos tratar todo mundo numa dose relativamente alta. A gente recomenda a dose máxima para você estender o período residual. Certo? E, uma vez estendendo o período residual, a gente consegue diminuir a chance de reinfecção do animal. Aumentar o período de ação dessa droga. Tá? E cair ainda mais a quantidade de parasitas no sangue. Né? Só que aí o pessoal fala, mas é um tratamento? Não, não é um tratamento. Por quê? Pelo menos 2% dos animais que vão tratar não vai zerar. Vai cair a um nível tão baixo que ele vai melhorar, e etc. E tal, e depois de passar do período residual do medicamento, ele pode ter recidiva. E esse animal ser fonte de infecção para os outros animais de novo. Então, qual que é o tratamento preconizado? Fazer 3 tratamentos dentro de 1 ano, ou seja, a cada 4 meses, com essa dose. Ok? Mesmo que a gente não observe animais positivos ou doentes, depois nós vamos repetir. Certo? Isso a gente faz com que haja uma segurança muito grande da gente eliminar o parasito dentro do rebanho. Tá? Então, essa é a segurança que a gente vai ter. Ocasionalmente, a gente vê rebanhos dizendo o seguinte, o meu com 60, 90 dias começou a adoecer vaca de novo, e quando eu fiz o exame era. Aí você adianta a aplicação do medicamento. Né?
Caso não, de 4 em 4 meses, 3 aplicações, nós temos uma experiência muito boa com esse tipo de evolução. Aquela mesma fazenda que eu lhe falei que eu cheguei, que tinha 85% das vacas positivas, incluindo o touro, né? A gente marcou o tratamento dela, nós fomos lá no mês de março, mais ou menos, estava para fazer em julho, né? Aí, quando foi em julho, eles não fizeram, na data marcada. Demorou 15 dias após o dia dos 4 meses, eles ligaram dizendo que estava adoecendo vaca de novo. Certo? Então, essa fazenda, por exemplo, foi bem matemática. Certo? Foi bem matemático. Então, o que é que nós estamos falando? Não adianta tratar uma vaca só, tem que tratar a categoria inteira que tem problema. Nós só tivemos hoje uma fazenda de todas que a gente visitou, né, pelo menos que eu visitei, que teve problema com bezerras, que foi outra categoria, porque era uma fazenda que tinha 3 retiros, e um dos retiros era retiro de vaca com leite de descarte, certo? E que o bezerreiro, a recria das bezerras era do lado, então as bezerrinhas que estavam mais próximas dessas vacas estavam contaminadas, né? E aí a gente tem 2 opções, ou por realmente transmissão por mosca, ou porque tinha uma farmácia lá perto, e aí possivelmente as vacas que estavam lá eram vacas em tratamento, tratou vaca, tratou bezerra, usou mesmo agulha e seringa, acabou contaminando as bezerras. De todas as fazendas que eu fui, apenas uma tinha problema em bezerra. Tá? Todas as demais eram só vaca. Né? E a que tinha isso. Então, o tratamento a gente tem que pensar. Tratar todo mundo da categoria 3 vezes no ano, a cada 4 meses. Ok? Não adianta. Se fugir, pode esperar que ela vai voltar. Vai ficar uma lá para contar a história e começar de novo. Tá? Então, a gente vai pensar em controle. Controle, uma alternativa que algumas fazendas lá no Prata lá encontraram foi o quê? Montar uma agulha e uma seringa, já com a ocitocina, no início de cada ordenha, já começava ali. E aí fazia uma separada da outra, no final da ordenha, cada vaca só recebeu a agulhada, não repetiu a agulha entre as vacas. Tá? E aí depois eles faziam a higienização dessas agulhas, né, de uma ordenha para outra. Ok? E aí depois repetia isso de novo. A questão disso é que essa fazenda estava fazendo isso muito bonito, muito tranquilo, e etc. e tal, e com o tempo começou a relaxar. Chegamos lá e o trem já estava do jeito que estava. Isso é natural. Quando menos espera, o negócio já começa a relaxar. E aí você pega no susto de novo. Tá? Então, teve o problema novamente. Tá? Porque continuou comprando vaca e aplicando a agulha do mesmo jeito que estava. Então, quando teve o susto, passou fazendo o negócio certo, depois foi relaxando, relaxando, relaxando. Quando assustou de novo, foi a doença de novo na fazenda. Tá? Então, essa é uma alternativa, sim. Mas nós temos que tentar trabalhar com os nossos animais de forma que a gente evite usar. Tem fazenda que a gente vai com vaca 3/4, certo? As vacas mansas, igual cachorro, que você passa a mão, levanta a perna e precisa dar agulhada para fazer ocitocina. Tem 2 coisas aí no negócio. Né? Ou realmente o cara quer agilizar o processo dele, ou esse cara ele judia das vacas demais. Geralmente acontece as 2 coisas. Tá? Ele quer agilizar e toca a vaca de qualquer jeito, a vaca a adrenalina, né? A vaca, quando ela fica... uma característica importante da vaca, quando ela fica estressada, ela começa a defecar demais, etc. E a adrenalina compete com o receptor de ocitocina. Não deixa a ocitocina da própria vaca, por exemplo, atuar. Aí você tem que chegar lá e meter uma injeção de ocitocina para a vaca descer o leite. Mas por quê? A condução daquela vaca para a sala de ordenha, a forma com que trabalha esse animal, ele é importante. E hoje já tem fazenda sendo modelo nisso, com vaca meio sangue, que não tira com ocitocina e não tem bezerro no pé. Por quê? Começa fazendo um trabalho desde a bezerra, enquanto aleitamento, coçando a bezerra e etc. e tal, e assim vai. Tá. É interessante aqui uma pergunta, né? Como é que a gente faz a limpeza da agulha seringa? Boa pergunta. Tá? Como é que a gente faz isso? Você, simplesmente, se você conseguir lavar essa seringa, você já está eliminando a chance de você transmitir a praticamente 0.
Só que a gente sempre começa a pensar o seguinte, não é só tripanossoma que é transmitido por isso, pelo sangue. Tem outros vírus, tem bactéria que pode ser transmitido e que precisa de algum tratamento, ou químico, através de um desinfetante, ou térmico, através de esterilização. Eu prefiro recomendar o uso de água quente, só que isso você vai ver, que você vai ter uma necessidade de troca do conjunto de mais vezes, porque com o tempo a água quente vai realmente estragando a borrachinha. Mas é a forma mais interessante de desinfecção. Por quê? A gente tem visto gente usando desinfetante, que é interessante, só que não enxaguando direito a seringa. E aí está jogando desinfetante junto com a ocitocina na veia da vaca. Tá? Então, tomar cuidado. A turma que usa cloro não gosta. Por que não gosta de usar cloro? Porque o cloro tem relatos, né? Não vi nada cientificamente colocando, mas todo mundo que usa cloro diz que a ocitocina não pega se você desinfetar com cloro. Tá? Então, mas assim, amônia quaternária, tipo CB30, alguma coisa nesse sentido, é eficiente, desde que aspirado e enxaguado. Tá? Você tem a possibilidade de fazer isso. Então, a gente tem recomendado muito mais. Separa, tem 50 vacas em lactação, compra 50 conjuntos, deixa preparado, só vai ali, depois, no final da ordenha, vai lá e dá uma esterilizada, seja de forma química ou de forma física, né, por temperatura, tratamento térmico. A gente prefere sempre tratamento térmico por menor risco de colocar resíduo de desinfetante para a vaca. Tá? Bom, então, o que é que a gente tem que pensar? Professor, olha, 5 minutos. Eu já estou nos 2 finais. O que é que a gente tem que pensar, gente? Ó, procedência do gado comprado. Nós falamos, e nós estamos falando de quê? Comprar animal. Eu estou dizendo que é para deixar de comprar animal, nós vamos ter um leilão na estante, né? Não é para deixar de comprar animal, mas a gente tem que saber de onde nós estamos comprando. Certo? Uma das coisas que a gente vai ter que começar a pensar é se, toda vez que eu for comprar um animal, fazer um exame, talvez, sorológico desse animal. Aí você vai dizer, mas a sorologia diz que teve contato, não necessariamente o animal está doente. Sim, não necessariamente o animal está doente. Mas você quer pagar para ver, comprar um animal positivo sorologicamente? Eu não quero. Então, vai ser uma coisa que vai ter que começar a entrar. Então, a procedência desses animais, ela é importante. Lembrem, toda vez que o pessoal teve problema, a maioria das vezes estava tendo com quem? Com pessoas que comercializavam animais, que compraram animais dessas pessoas, e não de uma fazenda específica, a não ser que a fazenda realmente teve um problema e omitiu isso. Tá? Manejo na rotina de ordenha, de vacinas, de tratamento do gado, ou seja, manejo de agulha e seringa. Tá? Nós temos que ter esse controle, essa higiene na hora de fazer medicamento nas vacas. Tá? Nós precisamos ter esse controle. Ok? Então, é saber tocar a vaca, de preferência não usar na vaca. A gente vê que uma forma muito comum da gente diminuir gradativamente a ocitocina e a vaca continua dando leite sem ocitocina, certo? E, às vezes, aquela que você tira tudo e não continua dando leite, ela está viciada na picada da agulha. Tem vaca que a gente troca a ocitocina por soro, dá a picada na agulha e ela desce o leite do mesmo jeito, sem ocitocina. Ok? Agora, então, a gente tem que trabalhar nisso, dentro da lactação. E, quando acaba uma lactação e inicia outra, o que é que a gente tem que fazer? Evitar usar ocitocina no início da lactação. Tá? Agora, tem que saber trabalhar essas vacas. É fácil? Não. Tá? Mas é possível. Okay? Controle de vetores, é óbvio, a gente tem que pensar em controlar moscas, principalmente, tá? E, num futuro próximo, tentar ver se a gente consegue não fazer ocitocina nas vacas. A gente sabe que não é fácil para gado mestiço, é um animal muito amoroso, né? É mais arisco e tal, mas tem jeito. Tá? Nós estamos com fazendas aí colocando isso. Então, aqui, ó, olha o exemplo disso aqui, gente, ó. Rapou o esterco e olha onde o esterco está. A primeira chuva que dá, aquilo vira um ninho para fazer mosca. Certo? Então, são essas coisas, né? Então, o cara fez certo, rapou o esterco do curral, mas deixou o esterco lá, adiantou pouco. Tá? Aqui era um vídeo de mosca que não está querendo rodar. Tá?
Então, em resumo, gente, em resumo, atentem-se à compra de animais, atentem-se a evitar usar a agulha, ou se usar de forma mais higiênica, desinfetando esse material, certo? Porque é isso que vai evitar que o problema entre e se dissemine dentro da fazenda, certo? E quando o problema for suspeito dentro da fazenda, contactem um veterinário que possa fazer esse diagnóstico via laboratorial, certo? Esse diagnóstico laboratorial para certificar. Por quê? Porque não adianta tratar uma vaca só. Não adianta achar que é e não ser. Até porque o custo da medicação é caro e nós vamos precisar fazer 3 tratamentos anuais no gado, naquela categoria inteira. Tá? Então, é uma coisa para a gente pensar. Eu queria, mais uma vez, agradecer. Aqui é uma foto lá da nossa escola de veterinária. Estou aberto aqui, vou ficar por aqui. Qualquer coisa, se tiver alguma dúvida, a gente pode conversar. Tá? Então, agradecer mais uma vez a organização do evento, ao senhor Antônio Leite, que entrou em contato conosco, né, a participação de vocês, a atenção, né, o depoimento do senhor Oswaldo, que foi bastante importante, né, e que mostra o quanto que a gente precisa estar preocupado e antenado para evitar que esse problema chegue na fazenda da gente. E dizer que ela está aí e a gente precisa ficar esperto para não entrar na fazenda de cada um. Tá? Obrigado.